Olá, boa noite. Boa noite. Ministros do Supremo votam e decidem por 6-5 que condenados em segunda instância podem ser presos. STJ decide que processo contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, depende de licença da Assembleia Legislativa. Lula e Marcelo Odebrecht são indiciados mais uma vez, agora por suspeita de corrupção em contratos em Angola. E Polícia Federal investiga a denúncia de propinas na compra de termoelétricas durante o governo Fernando Henrique. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Se o bate-papo é agradável, se o conteúdo é interessante e se os musicais são de qualidade, só me resta dizer, eu vou estar aqui te esperando. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. Polícia já analisa imagens de câmeras de segurança para obter pistas sobre o desaparecimento de Kelly Cristina de Arruda Martins. A família não tem notícias dela desde sexta. Nesse dia, ela desembarcou de um Uber na estação Tatuapé do metrô, na Zona Leste. Kelly está grávida. 3 pessoas prestaram depoimento nesta tarde aqui no DP de número 41 em São Mateus, na Zona Leste. A mãe de Kelly Martins, de 39 anos, a filha dela, de 11, e também a amiga de Kelly, com quem ela iria se encontrar na noite da última sexta-feira. A delegada não deu detalhes do inquérito, mas disse que praticamente descartou um eventual envolvimento do motorista do Uber no caso. A família, que também está muito abalada, não quis gravar entrevistas. A polícia já está analisando as imagens do circuito de segurança da estação Tatuapé do metrô, onde Kelly desembarcou. Na sexta-feira passada, Kelly, que está grávida de 9 meses, solicitou um carro pelo aplicativo Uber. Ela iria até a estação Penha para depois se encontrar com uma amiga na Vila Madalena. O marido dela e pai da criança morreu no começo do ano, vítima de uma tentativa de assalto. A família disse que já procurou por Kelly em hospitais e maternidades aqui da região, mas até agora nenhuma informação foi obtida. CPI que investiga irregularidades no Teatro Municipal de São Paulo foi prorrogada. O prazo regimental de 120 dias da CPI terminaria nesta quinta-feira. Depois do cancelamento de 2 sessões por falta de quórum, os vereadores retomaram os trabalhos e decidiram prorrogar a comissão por mais 15 dias. Serão pelo menos mais 3 sessões ainda neste mês para colher outros depoimentos e esclarecer alguns pontos que ainda geram dúvidas. A cariação será feita entre o Tony Venturi, que é o dono da empresa Solar Imaginário, e entre o Nunzio Briguri, que é o secretário de comunicação da Prefeitura, o Herência, e o William Act, que era o diretor do Instituto IBGC. Depois desse período, a partir do dia 20 de outubro, os integrantes da CPI vão se dedicar ao relatório final, que deve ser apresentado em novembro, e depois encaminhado ao Ministério Público, que também investiga as irregularidades no Teatro Municipal, que podem ter gerado desvios de até 15 milhões de reais. Na sessão de hoje foram ouvidos o presidente do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo, Adelmo Ribeiro, e o assessor do sindicato, Grimaldi Santiago, que apontaram o que consideram abusos feitos pelo maestro John Nashling durante a gestão dele à frente do Teatro Municipal. Denúncias que tiveram de funcionários, né? Da questão dos maus tratos, a questão de que o maestro ele fazia de uma forma impositiva as suas vontades e que até muitos deles foram assediados moralmente.
E, inclusive, muitos deles sendo obrigados a trabalhar a poder de calmante, né? A poder de remédio para conseguir. Porque o maior instrumento do músico é o seu próprio corpo. Em nota, o advogado de John Nashlin afirma que essa é mais uma denúncia infundada, sem provas. Afirma ainda que o sindicalista se alia a um grupo que resolveu transformar o maestro em culpado pelos malfeitos que, na verdade, ele denunciou ao prefeito Fernando Haddad. E em mais uma sessão da CPI da Merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita, nega ter feito intermediações a favor da COAF no esquema de corrupção. A sessão da CPI durou cerca de 6 horas e 3 pessoas foram ouvidas pelos deputados. O primeiro a falar foi o ex-chefe de gabinete da Casa Civil, Luiz Roberto dos Santos, o Moita, que foi exonerado do cargo em 18 de janeiro, um dia antes da Operação Alba Branca, que investiga fraudes na merenda, ser deflagrada. Moita foi apontado em delação premiada como sendo um dos operadores do esquema dentro do Palácio do Governo. Moita negou ter recebido benefícios da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Ele saiu sem falar com os jornalistas. Um outro depoimento esperado pelos membros da CPI foi o de Fernando Padula, que durante 9 anos trabalhou como chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Educação. O nome do ex-chefe de gabinete surgiu em interceptações telefônicas no celular de Luiz Roberto dos Santos, em conversas com um lobista e representantes da COAF. Bandido faz assim, bandido pega, quer dizer que é amigo de todo mundo, que conhece, para manter influência. Eu nunca tive com esses caras, eu não tive conversas com eles, não tem acusação contra mim. A última a falar foi Dione Maria de Pietro, que trabalhou como coordenadora da CISI, a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares. Ela assinava os contratos com as empresas que forneciam a merenda para o Estado. Dione também negou envolvimento com a máfia da merenda. Para os deputados da oposição, as 3 testemunhas mentiram à CPI. O Moita se embananou na hora, se ligou não a relação que ele tinha com o Marcel, depois se provou que ele tem uma relação maior quando ele tenta agir em Mongaguá também, então ele mentiu nessa parte. O Padula, dizendo que era distante a participação dele sobre a merenda, e a própria Dione confirma o inverso, que ele, logo que ela chegou, chamou uma reunião para tratar sobre a chamada pública. Percebe que os 3 tentaram mais uma vez enganar os membros da CPI. E agora as coisas vão caminhar para a verdade total, que é um pelo em ovo que se está procurando, sem dúvida alguma. E um ex-assessor do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, é suspeito de assinar recibos de pagamentos de R$ 83 mil da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, investigada por suposta participação na máfia da merenda. A TV Globo teve acesso a documentos apreendidos pela Operação Alba Branca que trazem assinaturas que seriam de Jeter Rodrigues Pereira. Para a Globo, Jeter disse que não tinha assinado os recibos e depois afirmou que foi coagido a assinar e que não recebeu o dinheiro. Fernando Capês afirma desconhecer os recibos e o contrato firmado pelo ex-assessor e nega a participação no esquema. O plenário do Tribunal de Contas da União aprovou hoje inabilitar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o ex-secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, para cargos e funções públicas. A decisão é pelas chamadas pedaladas fiscais praticadas pelo governo de Dilma Rousseff em 2013 e 2014, quando eles ocupavam os cargos. Os ministros do TCU seguiram o voto do relator José Múcio Monteiro, que havia sugerido a punição. O tribunal decidiu que Mantega ficará inabilitado por 5 anos e, no caso de Augustin, 8 anos. Os dois ainda terão de pagar multa de R$ 54 mil. Mantega e Augustin podem recorrer da decisão no TCU. Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula por corrupção em investigação que envolve recebimento de propina em contratos da empreiteira Odebrecht. Um sobrinho dele também estaria envolvido no suposto esquema.
Segundo a Polícia Federal, o sobrinho de Lula, Taiguara Rodrigues, sócio da empresa Exergia do Brasil, fechou um contrato com a Odebrecht em Angola e recebeu 20 milhões de reais por influência do petista. De acordo com a PF, Lula teria recebido parte desse valor como propina. A empreiteira teria bancado despesas pessoais do ex-presidente, inclusive com pagamentos de plano de saúde. Para a polícia, Lula colocou o sobrinho no esquema para que ele recebesse recursos obtidos pela Odebrecht via BNDES por obras feitas em Angola. Entre as provas utilizadas pela Polícia Federal em seu relatório final estão mensagens e documentos apreendidos pelos investigadores no computador de Taiguara. Ele foi alvo da Operação Janus, que investigou os contratos da Odebrecht com a empresa dele. Em maio, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de Taiguara Rodrigues na cidade de Santos. Trocas de mensagens entre Taiguara e um dos seguranças de Lula indicam que ele falava com frequência com o petista sobre sua atuação em Angola, inclusive quando o tio ainda era presidente. Em um documento de 2008, apreendido com o empresário, ele relata que teve uma conversa de 50 minutos com Lula, que tinha lhe dado carta branca. Para a Polícia Federal, Lula atuava como lobista da Odebrecht e a contratação da empresa de Taiguara somente ocorreu devido à relação familiar dele com Lula e pelo relacionamento mantido pela empreiteira com o ex-presidente. Além de Lula, também foram indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro o sobrinho de Lula, Taiguara Rodrigues, o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, e 6 executivos da empreiteira. Agora, o Ministério Público em Brasília vai analisar se apresenta denúncia contra o ex-presidente e os demais acusados. Lula já é réu na Lava Jato em Curitiba, na investigação sobre o triplex em Guarujá e sobre o armazenamento do acervo presidencial bancado pela OAS. E na Justiça Federal de Brasília, o petista é réu, acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Em nota, a assessoria do Instituto Lula informou que a defesa não teve acesso ao documento de indiciamento. A assessoria disse ainda que Lula e familiares tiveram as contas devassadas, mas, segundo o Instituto, não foram encontradas irregularidades. Na nota, a assessoria do ex-presidente afirma ainda que ele sofre uma campanha de massacre midiático. Polícia Federal do Paraná abre inquérito para investigar um suposto esquema de corrupção na compra de termoelétricas pela Petrobras durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Era o momento da grande crise energética no Brasil, que ficou conhecida como apagão. Para construir as térmicas movidas a gás, no programa de emergência lançado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras comprou turbinas no exterior em regime de urgência, sem licitação. O documento que consta a abertura do inquérito foi publicado pela Polícia Federal em 23 de setembro e assinado pelo delegado Roberto Biasoli. O suposto esquema de corrupção no negócio das termoelétricas teria vigorado de 1999 a 2001 e foi revelado pelo então diretor da Petrobras, Nestor Severo, em delação premiada. Severo, que cumpre pena em regime domiciliar, declarou à Força-Tarefa da Lava Jato que a propina já foi paga na primeira compra. O valor acertado, de 600 a 700 mil dólares, foi depositado numa conta na Suíça, aberta na época só para receber propina. Foi em torno de 600, 700 mil dólares. 600 a 700 mil dólares. Repara que eu era gerente, eu não era diretor. Foi nessa oportunidade que o senhor abriu a conta na Suíça, então, para receber esse valor? Foi mais ou menos nessa época que eu abri para poder receber o dinheiro direto. Nessa época a Suíça era um país confiável. Os valores teriam sido repassados pela empresa ABB, que depois foi adquirida pela Alstom e mais tarde pela GE. Segundo o Severo, quem também recebeu propina no suposto esquema das termoelétricas foi Delcídio do Amaral, que na época, filiado ao PSDB, era o diretor de gás e energia da Petrobras. De acordo com o delator, Delcídio era próximo de executivos da Alstom. A empresa teria pago a ele 10 milhões de dólares. Severo já tinha citado propina de 100 milhões de reais, supostamente repassada ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi em depoimento que veio a público em janeiro. Teria sido no negócio fechado em 2002 da compra da Pecom, petrolífera argentina.
A assessoria de imprensa de Fernando Henrique disse que o ex-presidente não tem informações sobre o inquérito, mas sempre é favorável a que as denúncias sejam apuradas. A GE Alstom informou que não foi notificada sobre o inquérito e, por isso, não vai comentar. Já a defesa de Delcídio do Amaral afirma que ele não recebeu nenhuma propina e que é uma mentira a declaração de Cerveró. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Notícias desta quarta-feira. Polícia Federal indicia Lula por contratos do sobrinho em Angola. Polícia Federal vai investigar corrupção na compra de usinas termoelétricas no governo Fernando Henrique. Em depoimento já antigo, que não foi além da internet e aqui, Cerveró, ex-diretor da Petrobras, disse: a Braskem da Odebrecht é um escândalo do governo Fernando Henrique. Não sei por que não investigam. Notícia de Bela Megali na Folha, fato real. Polícia Federal se opõe a novas delações premiadas na Lava Jato. Por que não deixam o AS e Odebrecht revelar o que sabem sobre suas relações com presidentes, governadores, prefeitos, legislativos? A propósito, o ministro Teori Zavascki atacou o espetáculo encenado pelo procurador Dallagnol e demais à frente do PowerPoint. Teori manteve em Curitiba os processos contra Lula, mas disse que, ao contrário do fartamente anunciado por procuradores, não existe investigação contra Lula por liderar organização criminosa. Disse mais: essa espetacularização não é compatível nem com o objeto da denúncia, nem com a seriedade que se exige. Mas o estrago já foi feito, por horas e ao vivo naquele dia, nas infindáveis reprises e manchetes, e isso na reta final das eleições. Eleições num ambiente que cobrou presença das Forças Armadas em mais de 400 cidades e num ano de ódios em que foram assassinados 98 candidatos, secretários ou militantes políticos. Ao manter o arquivamento de processo disciplinar contra o juiz Moro, os juízes defenderam: problemas inéditos exigem soluções inéditas. Em 68, a ditadura decretou o AI-5, um conjunto de poderes excepcionais, uma solução inédita para problemas inéditos. Cobrado sobre sua discordância, então, o vice-presidente Pedro Aleixo, um civil, com uma metáfora, alertou para os efeitos inevitáveis. O problema será o guarda da esquina. Boa noite. O Tribunal de Contas da União reprovou as contas do governo Dilma Rousseff de 2015. Foram apontadas 10 irregularidades, semelhantes às apresentadas na análise da contabilidade de 2014, que também foi rejeitada. Entre elas estão as pedaladas fiscais citadas no processo de impeachment. A reprovação das contas foi decisão unânime no plenário do TCU. Agora, o parecer será enviado para julgamento do Congresso Nacional. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decide manter a prisão de condenados em segunda instância. O STF analisava 2 ações protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Partido Ecológico Nacional contra um entendimento do próprio Supremo. Em fevereiro, um julgamento da Corte determinou que um condenado em segunda instância por órgão colegiado, como um Tribunal de Justiça, por exemplo, já pode começar a cumprir a pena, mesmo que ainda esteja recorrendo da decisão nos tribunais superiores. Antes, essa pessoa recorreria em liberdade. As ações julgadas hoje argumentavam que a presunção da inocência deve prevalecer até a decisão final e definitiva de um processo na última instância judicial. Foram contra as ações, logo a favor da prisão, os ministros Carmen Lúcia, presidente do Supremo, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. E foram contra a chamada execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado os demais: Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber e Marco Aurélio Melo, relator do caso. O julgamento havia começado no mês passado. Superior Tribunal de Justiça decide que a abertura de processo contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, depende de licença prévia da Assembleia Legislativa. A decisão foi da Corte Especial do STJ, composta pelos 15 ministros mais antigos. O placar foi apertado, 8-6. Durante a votação, houve bate-boca. O relator Herman Benjamin, contrário à necessidade de licença da Assembleia para investigar o governador, disse ser preciso que o STJ deixe de ser casa de repouso para processos de governadores. Segundo ele, isto não se admite.
O ministro Luiz Felipe Salomão rebateu e, após a divergência, deixou o plenário. Pimentel foi denunciado na Operação Acrônimo, acusado de ter solicitado e recebido propina para atender a interesses do grupo automotivo Caoa. Segundo o Ministério Público, ele teria participado de esquema quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Dilma. A denúncia se baseou na delação premiada de Benedito Oliveira, o Bené, ex-braço direito de Pimentel. Ele disse que o valor da propina recebida pelo governador foi de 20 milhões de reais. Pimentel contesta as acusações. A decisão do STJ é uma vitória política para Pimentel. Ele tem um apoio de 2/3 dos deputados da Assembleia de Minas. Agora caberá a essa base aliada decidir se o governador se torna réu na Operação Acrônimo. Em visita ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer propõe um pacto para formalizar projetos que fortaleçam a autonomia dos estados. Para comemorar os 28 anos da promulgação da Constituição, Temer visitou o plenário do Supremo. Ao sugerir uma atuação conjunta dos poderes executivo e judiciário em alguns projetos, Temer se direcionou à presidente do STF, Carmen Lúcia. Se Vossa Excelência concordar, talvez pudéssemos formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços. Temer afirmou que o Supremo é uma corte política. Ela é política no sentido de que, ao decidir, ela tem os olhos voltados para o país, para os interesses do país, mas jamais o faz em desacordo com o texto constitucional. Sem se referir diretamente ao impeachment, o mais antigo integrante do Supremo, o ministro Celso de Mello, disse que existe no Brasil um clima de absoluta normalidade institucional. O nosso país, ao longo desses últimos 28 anos, continua a viver, como está a viver até o presente momento, em clima de absoluta normalidade institucional, sem solução de continuidade, sem rupturas quaisquer em seu processo democrático. Max Beltrão, do PMDB, toma posse como ministro do Turismo. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente Michel Temer. Beltrão toma posse no lugar de Henrique Alves, que saiu em junho. O novo ministro é réu no Supremo Tribunal Federal em uma ação penal por crime de falsidade ideológica. Ex-prefeito de Coruripe, em Alagoas, ele é acusado de ter fraudado informações sobre a dívida do município com a Previdência para impedir o bloqueio da transferência de verbas da União. Em sua defesa, Beltrão alega que foi apenas um erro administrativo. Segundo o novo ministro, o turismo emprega cerca de 3.200.000 pessoas no país. Ele ressaltou que o Brasil precisa ser mais competitivo pelo imenso potencial turístico que apresenta. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer pediu um esforço ao Congresso Nacional para aprovar a proposta de emenda constitucional que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Eu peço que os senhores na segunda-feira estejam aqui, porque é fundamental votar isso na segunda-feira, na terça-feira. A proposta enfrenta a resistência da oposição. Um dos pontos mais polêmicos é em relação aos recursos para a saúde e a educação. A oposição argumenta que, com o limite de gastos, investimentos que poderiam ir para essas áreas vão deixar de ser feitos. Temer pediu aos deputados da base do governo que não se incomodem com os gestos da oposição. Porque no Brasil, a tese de oposição não é uma tese jurídica, é uma tese política. A tese de oposição é a seguinte: se eu não estou no governo, eu tenho que destruir o governo. Isso não é uma coisa nossa, é uma coisa cultural, uma coisa histórica. Então eu peço aos senhores que façam um esforço para isso, é esforço pelo Brasil. Após criticar o governo Temer, Rodrigo Maia volta atrás e diz que o acordo sobre a votação da lei de repatriação está mantido. De manhã, Maia chegou a dizer que não queria que o governo tratasse os deputados como palhaços. Maia se irritou com uma declaração do líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC, que afirmou que o Planalto não aceitaria dois dos principais pontos do projeto que altera o programa de regularização de recursos de brasileiros mantidos ilegalmente fora do país.
No final da tarde, Maia afirmou que houve um mal-entendido ocasionado por deputados da base que não estavam bem informados sobre as negociações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Com o apoio de Michel Temer, os presidentes do Senado e da Câmara, Renan Calheiros e Rodrigo Maia, decidiram apressar a votação do que eles chamam de reforma política. Reuniram-se hoje com os líderes partidários para tratar desse assunto. Eles querem aprovar alguma coisa até o final do ano. Entre os pontos que consideram essencial tratar, está uma regra que limite a proliferação dos partidos políticos e outra que discipline o financiamento das eleições de 2018. Renan Calheiros, um dos entusiastas da reforma política, disse que se ela não for aprovada até o final do ano, os parlamentares cometerão suicídio político. Simultaneamente, tomou posse hoje em Brasília o novo ministro do Turismo, o deputado Marques Beltrão, do PMDB de Alagoas. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal, responde pelo crime de falsidade ideológica. Foi nomeado por Michel Temer, indicado por Renan Calheiros e apoiado por Rodrigo Maia. Isso nos leva a concluir o seguinte: o erro dos reformadores da nossa política é tentar transformar maus em bons. A política só vai melhorar no dia em que os bons tiverem maldade suficiente para impor a sua bondade. Boa noite. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que acaba com a obrigatoriedade da Petrobras ser sócia e operadora única do pré-sal. Aprovar esse texto base era uma das prioridades da agenda legislativa do governo Temer. Ainda há emendas a serem analisadas, o que só deve acontecer na semana que vem. Depois disso, o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. Quando for sancionada, a legislação deve aumentar a participação da iniciativa privada na exploração dos campos do pré-sal. Em seu primeiro discurso oficial, a primeira-dama Marcela Temer afirma que vai ajudar de forma voluntária em ações sociais. Ela será embaixadora do Criança Feliz, programa do governo federal que pretende beneficiar crianças de famílias já atendidas pelo Bolsa Família. Na cerimônia do lançamento do Criança Feliz, Marcela Temer falou por menos de 4 minutos. Ela destacou que o foco do programa é o desenvolvimento de crianças até os 3 anos de idade. O que nós, mães, percebemos instintivamente tem sido comprovado pela ciência. Nós, pais, cuidadores, influenciamos de forma decisiva a criança nos seus primeiros anos de vida. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Marcela afirmou que vai atuar voluntariamente. Cada brasileira, cada brasileiro desde a gestação importa para o desenvolvimento do Brasil. As nossas responsabilidades aumentam a cada dia. E os desafios também. Meu trabalho será voluntário para sensibilizar e mobilizar setores da sociedade em torno de ações que possam garantir melhoria na vida das pessoas. O Criança Feliz terá ações em diversas áreas, como saúde, assistência social e educação. O projeto do orçamento de 2017, ainda em tramitação no Congresso, prevê 300 milhões de reais para financiar o programa em 2017. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, Tássia. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fica agora com o Rony Von, todo seu. Às 10 horas da manhã estamos de volta. Te esperamos. Até lá. A noite convida você para o agito da Rua Oscar Freire, logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu.